Paz seja convosco. Amados irmãos em Cristo, mais uma vez a gente se reúne, né, aqui no cenáculo, no companheirismo em torno das verdades escriturísticas, né? E nessa noite, guiado pelo Espírito de Deus, quero falar sobre um assunto muito interessante e que vai nos chamar muita atenção, né? E nessa evolução espiritual que nos encontramos, a cada dia, a gente vai percebendo o quanto o mundo está distante do seu Deus. E o mundo, já disse várias vezes, né? A população terrena está em estado de blasfêmia declarado contra Deus. E sabemos que tem três tipos de estado de blasfêmia. O estado de blasfêmia oculto, aparente e declarado. Então essa mensagem é a mensagem número 19, né, da segunda dimensão da segunda trombeta, totalizando 109, né, mensagens, e no cômputo geral 1038 mensagens. 138. Hein? 1138. 1138, perdão, 1138, agradecido. 1138 mensagens, 1138 conselhos do Senhor Deus. E paulatinamente nós estamos aprofundando a mensagem das trombetas. O profeta diz que as trombetas significavam lutas, guerras, e é verdade. Nós estamos numa grande guerra espiritual. E por outro lado, também o planeta numa guerra natural. Nação contra nação, né? Povos contra povos, enfim. É um conflito mundial. Enfim, o planeta está um caos, né? E as leis telúricas, ou seja, as leis terrenas, elas não são suficientes para atender às necessidades, né, das nações. O Senhor Jesus Cristo disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então hoje, dia 20 de Sebat, 11º mês lunar, né, totalizando hoje que 315 dias do ano, nós estamos muito próximos da nossa Páscoa, muito próximo, né? Então, quantos dias? Vai dar o quê? 39, 49, 53 dias nós estamos na Páscoa do Senhor. Quando então estaremos vivendo o 7º ano, o 8º silêncio. Para muitos pode parecer um paradoxo tudo isso, né? Uma, como é que eles falam? Utopia, né? Mas para nós é verdade. Paulo disse: aquilo é loucura. Tudo isso é loucura para os que perecem, mas salvação para os que creem. E essa mensagem dessa noite, cujo título é Cortina de Fumaça, ele é muito interessante, né? O próprio nome já chama a atenção. Para isso, nós vamos ler então em Judas, do versículo 10 ao 14. Judas tem apenas um capítulo. Então, Judas, do versículo 10 ao 14. Por gentileza, pode ler. 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais racionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levada pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas,
desarraigadas, ondas impetuosas do mar que escumam suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E desses profetizou também Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Amém. Muito interessante. Enoque, o sétimo de Adão. O que vem mostrar, se nós formos na genealogia, nós vamos encontrar que eram 8, então estava sobrando um, né? E que era Caim. Já vimos isso em várias oportunidades. Mas vejam, nuvens sem água, estrelas errantes, simplesmente está dizendo aí sobre as 3 grandes dimensões, né, daquelas 3 rãs. Uma que saiu da boca do dragão, outra que saiu da boca do falso profeta, e a outra que saiu da besta. E vimos, em algumas oportunidades, em algumas reuniões, né, as dimensões, essas 3 dimensões. E elas são, vamos dizer assim, elas são o sustentáculo dessa crise mundial. Essas 3 rãs são os fundamentos do governo do anticristo. E vimos também que a besta, ela também tem 3 dimensões. Uma que sobe da terra, outra sobe do mar, e a outra que sobe do abismo. E fomos vendo, de per si, a cada besta, a cada uma, as suas características, né? E veja que o dragão, que também é a serpente, e que também é Satanás, age tal qual o Espírito Santo de Deus. Ele personifica. Parece que os dois são iguais. Mas Mateus, capítulo 24, versículo 24, desfaz essa cortina de fumaça. Olha lá. E surgirão falsos cristos e falsos profetas, né, que farão grandes sinais e prodígios, e que, se possível, enganariam os escolhidos. Então, a cortina de fumaça, ela simplesmente o que é? Ela procura mostrar aquilo que não é. Não é o caso do travesti, que a palavra vem do francês. Travesti significa aparentar aquilo que a pessoa, que aquilo não é, não representa, né? Então a cortina de fumaça, ela aparenta uma verdade, mas é uma grande falácia, uma grande mentira, subterfúgios, né, espirituais, naturais, enfim, falácia e mais falácia. Então veja que o dragão, ele muda de máscara. Ele é que dragão, daqui a pouco ele é falso profeta, daqui a pouco ele é a besta. E vimos que a besta é um poder. E Apocalipse, capítulo 17, creio que versículo 10, diz que são línguas, as águas são línguas, povos, tribos e nações. Pode ler, por favor. É o 10? 17, 10. Pode ler. É 17, 10, né? E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é. E ela também é o 8º. E é do 7. E vai à perdição.
E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Este tem o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Esses combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e infiéis. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpra o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Estão vendo aí? Coisa interessante. E Jesus disse certa vez sobre o reino dividido. Se o reino de Satanás está dividido, é claro que não subsistirá. Não é? E a gente percebe, a gente vai notando, vai percebendo a sagacidade do dragão. A sagacidade do dragão. E veja que esses reis coroados, estão falando, é claro, do Papa de Roma, cujo poder é a sucessão apostólica, ela que sustenta o papado de Roma. Mas são cortinas de fumaça. E é até interessante, quando se elege um papa, eles colocam, sai uma fumaça da Capela Sistina. Parece que da Capela Sistina, lá na parte de cima. Né? Até que sai uma nuvem, parece-me que é azul, ou mais clara, então indica que o Papa foi eleito, escolhido pelo Espírito de Deus, quando é uma obra meramente humana, né? Anticristã e, acima de tudo, não escriturística. Então, mas é uma cortina de fumaça. Mas, não sei se já notou, se você está numa estrada dirigindo o carro e surge cortina de fumaça, simplesmente perde-se a visão. Verdade, né? Tem que ter toda a cautela. Né? Tem que ter toda a cautela porque fica com a visão encoberta. Mas é exatamente isso que o sistema, que os 3 fundamentos do sistema, o dragão, o falso profeta e a besta, fazem. Cortina de fumaça. E as pessoas ficam cegas no seu entendimento. E Satanás cauteriza suas mentes para não compreenderem, não crerem na verdade e crerem na mentira. Então vejo que é muito interessante. Deus fez os céus e a terra, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. O 2 diz que o Espírito de Deus pairava sobre a terra. E o 3 diz que ele criou uma grande dimensão. Haja luz, houve luz. E tudo era água. Tudo era água. Tudo era água. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas há pouco ele está dizendo que as águas são línguas, tribos e nações. Então veja, então aquela besta que subiu da terra, ela é uma cortina de fumaça. Enganosa. Enganosa. Nuvens sem água. É o que está lá em Judas. Mas é uma cortina de fumaça. Você vê aquela nuvem grande e tal, e como tudo, vem chuva, né? Vai chover. E chuva é motivo de alegria para a terra, mas não tem nada ali dentro. Assim, estão fundamentadas muitas das religiões que se dizem ser cristãs. E, na verdade, são cortinas de fumaça, enganosas, dominadas pela fúria satânica do dinheiro, da industrialização da fé. A fé hoje ela é industrializada.
O próprio Código Civil brasileiro diz que é uma associação religiosa. Então é uma empresa. E tem muitos homens, de muito conhecimento, né, natural, que fizeram das suas denominações multinacionais da fé. Então é um comércio muito grande. Mas se nós formos no livro de Ezequiel, capítulo 28, nós vamos encontrar que Satanás não domina sobre o comércio. Né? Ainda diz lá no versículo, primeiros versículos, que ele era muito mais sábio que Daniel. Veja como é que está o comércio hoje terreno, dominado pelo anticristo, dominado pelo dragão. Se você empresta um dinheiro numa agência bancária, paga-se um juro por aquele serviço bancário altíssimo. Mas se a pessoa, a mesma pessoa que foi empréstimo, e for nesse mesmo banco e aplicar um dinheiro ali, paga-se o mínimo para o que aplicou o dinheiro. Então eu vejo que é algo assim injusto. Se eles te emprestam, cobram caríssimo. Se a gente empresta para eles, não te dão nada. Um desequilíbrio total. Desequilíbrio total. E isso está lá, naqueles fundamentos. Toma-se dinheiro do povo de toda maneira possível e imaginável. E tudo é vendido. A fé é vendida. A saúde é vendida. Né? Daniel disse que a gente pagaria, né, pela água e pela luz, não foi? Ele falou sobre isso. Então, amados irmãos, quando Deus separou tudo, separou as águas de cima das águas de baixo, Ele colocou entre as águas de cima e de baixo, Ele colocou o espaço sideral. E desde então o homem quer ultrapassar essa barreira para chegar lá. Fizeram até uma torre de Babel, lá no começo. E qual foi, o que aconteceu? A confusão das línguas estranhas. Houve língua estranha no começo, morte. E já foi lá para Daniel, já vai encontrar de novo a língua estranha de novo. Menemene, Tekel, Farsim, Daniel 5. E agora no final dos tempos, de novo, a língua estranha. É um dom do Espírito Santo, mas pervertido como uma cortina de fumaça. Quando alguém fala língua estranhas, entre eles, diz, não, foi batizado no Espírito Santo. Nunca foi batizado no Espírito Santo porque fala língua estranha. É a confusão da hora. É a cortina de fumaça que alguém está batizado no Espírito Santo. A medicina tradicional, ela é a grande cortina de fumaça. Ela te dá um remédio, né, dá aquele remédio, e a tese, né, a teoria, ou a afirmação, né, é que aquilo vai curar a pessoa. Mas é uma cortina de fumaça, porque é a ciência do bem e do mal. Ah, quem sabe vai resolver um problema X da pessoa, mas vai causar outros, dezenas de outros, que chamam-se efeitos colaterais. Então, está cheio de dimensões chamadas cortina de fumaça. Falar língua estranha, passar do Espírito Santo. O pastor assinou a carteirinha, você está salvo. Tomou remédio de medicina tradicional, está curado. Cortina de fumaça. E nós vamos para Reis, né? Dê para mim Reis aí.
Primeira Reis é 16, né? 18:44. 18:44. Primeira Reis 18:44. Olha isso aí. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e diz a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Ó, que Elias orou, 3 anos caiu água sobre a terra. Depois ele orou e voltou a chover. E o moço subiu 7 vezes no monte. 7 eras, 7 dimensões. 7 é um número extraordinário. É o total de dias ano do ano da volta, né? A eternidade. Mas veja que apareceu uma cortina de fumaça na forma da mão de um homem. O rapaz simplesmente viu a glória de Deus, o poder de Deus, a graça celestial. Mas quando se vai para o Vaticano, surge também a coluna de fumaça. Então, a cortina de fumaça é o quê? Uma falácia. Mas há uma fumaça verdadeira, há uma nuvem verdadeira. E Lucas diz que o Senhor viria para as nuvens. As nuvens somos nós, águas do Senhor. E Judas fala de uma nuvem sem água nenhuma, sem a graça de Deus. E a besta que sobe do mar, o mar, quando ela se assenta, são línguas, tribos, povos, nações. Enganosa, é uma fé enganosa. E pode ver, as mesmas características que possui a besta que sobe do mar, são as mesmas características do dragão, as mesmas características da besta que sobe da terra. E veja que a besta que sobe da terra apoia a besta que sobe do mar. Mas há uma terceira besta, uma terceira dimensão, a que sobe do abismo, mas as 3 estão em conjunto. Mas Daniel disse que o anticristo não teria amor das mulheres, e se levantaria contra o seu próprio pai. Não é? Então veja, quer dizer, é o reino de Satanás sendo dividido. Mas hoje você está num prédio e o prédio se divide. Que catástrofe, né? Não é? Então imagine o mundo dominado por Satanás se divide. Que catástrofe, que confusão. Quão terrível será a grande tribulação. E nós estamos caminhando a passos largos para a implantação do governo do anticristo. Surgirão homens da face da terra, bem intencionados, querendo o bem-estar da sua nação, né? O bem-estar do seu povo, lutando pelo povo e tal. Sim, isso é fato. Isso está acontecendo, vai acontecer e acontecerá. Mas o governo do anticristo virá com todo o poder e violência, pela fúria satânica, pelo domínio do dinheiro. Então agora vejam bem, a besta que sobe da terra, ela tem 2 chifres, o poder político e o poder religioso. E ela é que fortalece a besta que sobe do mar. É dela que vem aquelas 3 características, marca, número e nome. E o número, 666. Não leio 666, mas leio 666, que são 3 dimensões das ações do anticristo. Então, há um país
dominante. Ele que determina as regras, através da ONU, a Organização das Nações Unidas, é um órgão comunista, como a gente pode dizer, comum, socialista, o que mais? Fascista. Ela, a ONU, é um órgão poderoso, é a força dessa besta. E ela tem 3 dimensões ali: a Organização Mundial de Saúde, né? a Organização Internacional do Trabalho, né? E a Unesco, né? Que cuida da saúde, do ensino, né? E do trabalho. Então eles criaram um sistema que domina o planeta. A gente até falou sobre aquele da vacina, né? É o domínio total, meus irmãos. Está na mão dessa nação. Que aparentemente, ela parece uma ovelha, ela quer ajudar todas as nações, ela quer, enfim, fazer o bem, mas é algo destruidor. Então é uma grande cortina de fumaça. Não está ajudando ninguém. Que a finalidade é tornar as nações refém da mesma. Então as 2 bestas que sobem do mar, que sobem da terra, são 2 grandes cortinas de fumaça. E veja que a besta que sobe da terra era provida de muita sabedoria. Está lá em Apocalipse. Né? Ele já viu isso aí, muita sabedoria, muito conhecimento. Nós temos o idioma inglês, que é o idioma comercial, né? É o idioma do comércio. Sempre tem que ter alguém que interprete aquela língua estranha para a comercialização entre as nações. É o inglês. O Esperanto já é o idioma desse poder da besta. Porque toda vez que o Conselho Mundial de Igreja se reúne, em princípio, fala-se em Esperanto. Uma língua que foi criada por um judeu, né? Acho que era Martin Zamenhof. Zamenhof, é ele que criou. Ele é judeu. Ele nasceu próximo na Polônia. Mas foi o Zamenhof que criou o Esperanto. E é uma língua falada pelos espíritas. Eles falam o Esperanto. E o latim é a língua da igreja. Estou vendo aí? Latim é a língua da igreja. Mas chegou um tempo que surgiu uma cortina de fumaça. E qual foi a cortina de fumaça? Os padres teriam que rezar as missas de acordo com os idiomas pátrios nas nações onde eles estivessem ali praticando essa religiosidade. Mas se for uma cortina de fumaça, na verdade, era o latim. Se rezava a missa em latim. Bom, o que significa tudo isso? Línguas estranhas. E diz que quem fala língua estranha tem o Espírito Santo. Mas Paulo falou que havia língua estranha, a língua dos homens e a língua dos anjos. Dos homens são a língua das nações. E tem uma parte interessante aí, que é Mateus capítulo 4, acho que 18, que fala sobre esse domínio do dragão sobre o planeta. Fechou? 4, 18. Mateus 18? Não, 4.
4 é Jesus andando junto ao mar da Galileia e 2 irmãos. Né? Quando ele disse que se prostraram e adoraram, darei todos os reinos da terra. Acho que é 18. Né? No capítulo 4. 4 de Mateus. Não procure ler para mim. Mas veja bem, depois se Jesus se prostrasse e o adorasse, teria domínio sobre todos os reinos do mundo. Ora, ninguém pode dar aquilo que não tem. Achou? Satanás ia dar aquilo porque ele tinha posse, poder. Pode ler. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Isso. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te aqui embaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Viu que coisa interessante? Sempre diz que dá os reis do mundo que dominam, que reinavam. Governantes e governantes. E vimos que aquelas 3 dimensões do dragão é o sistema político, religioso e cultural. Né? Então, nós estamos numa época muito difícil da industrialização do alimento, da industrialização do medicamento, do comércio da saúde. Um fabrica o alimento para causar enfermidade. O outro fabrica o remédio para curar aquela enfermidade. E o outro receita aquele remédio. Onde chega tudo isso? Na ONU, através do órgão mundial de saúde. É o domínio total. Domínio total. E houve um homem, né, chamado Hipócrates, que disse, seja o teu remédio o alimento, e seja o alimento o teu remédio. Mas pergunta, qual médico segue isso na atualidade? Que pratica a medicina tradicional? Nenhum. As plantas curam, sim, está em Ezequiel, as plantas curam. Mas a grande cortina de fumaça da hora são as línguas estranhas. Ninguém entende, o homem comum não entende aquelas receitas. O nome desses medicamentos são línguas estranhas. Tem medicamento que tem 10, 20, 30, 40 letras desconexas. E uma pessoa lê não entende nada. Quando a natureza está aí, simplesmente nos ensinando. O indígena conhece a natureza, ele sabe N tipos de remédios, através da natureza, que curam as pessoas das possíveis enfermidades. E ele não entende nada dessa receita. Mas eu fui numa médica um tempo atrás aí, ela não conseguiu ler o que estava escrito ali. Tão complicado que é. Mas é língua estranha. A bula é uma língua estranha. E ela é uma grande cortina de fumaça. E ela é cansativa. Primeiro, as palavras desconexas. Segundo, o tamanho das letras. Terceiro, que tem que ter muita paciência para ver aquilo lá. Então, conclusão que se chega. Há um domínio total
E a língua estranha é a grande cortina de fumaça no momento. Os discursos são mirabolantes, tanto o político como o discurso religioso. A cada governo se aumenta a fé e a esperança de um povo. Isso é fato. E Satanás, ele permite que certas coisas caminhem, mas a verdade é que só o Senhor pode se libertar. Eu creio, né, há homens de boas intenções no planeta, claro, sim. Tem pessoas muito bem intencionadas, sim. Mas para vencer a Satanás, não precisa ter apenas, não adianta ter apenas boa intenção. Tem que ter poder sobre Satanás. E em Filipenses capítulo 3 fala que é uma cidade dos céus. Fala lá, 3,19, né? Lê para nós, 19, 20 e 21. Nessa cidade é equilíbrio. Lá sim há equilíbrio. Pode ler. 19. Cujo fim é perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo batido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém. Aí sim está o batido do Espírito Santo. Esse que é o batido do Espírito Santo. Agora, falando em língua estranha, essa é a cortina de fumaça. Mas veja que da terra subia vapor. Então Satanás, ele personifica tudo. Tudo. Ele personifica tudo. Deus separou as águas de cima, as águas de baixo. Lá das águas de baixo, ele tirou uma porção, chamou de terra, porção seca terra. E a porção de água, mares. E uma coisa interessante aconteceu naquela jornada, uma daquelas 33 jornadas de Moisés, né, pelo deserto, na estrada da peregrinação rumo a Canaã. Houve um lugar que as águas estavam amargas, as águas estavam ácidas. E Moisés, através do poder da oração de Moisés, aquelas águas ácidas transformaram-se em água alcalina. E o povo se alimentou, o povo bebeu daquela água, o povo sobreviveu daquela água. Ora, irmãos, isso é muito sublime. E agora, posso citar aqui, creio que é uma verdade já incontestável, o nosso país, através do próximo presidente, está em acordo com Israel. Para quê? Para transformar as águas ácidas do Nordeste em águas alcalinas. Mas o Moisés fez lá atrás. É escriturístico. Sim. Então ele simplesmente, aquele poder de Deus colocou ele em outra dimensão de conhecimento natural do homem. Porque o natural explica o espiritual, irmãos. Explica. Então, conclusão que a gente chega é que há algo glorioso com essa nação. Há algo tremendo com essa nação. Dizem que o centro geodésico da América é Cuiabá. Não, o centro geodésico é Campo Grande, essa cidade aqui. Ela que é o centro geodésico da América. Ela que é o centro geodésico. E essa mensagem vai para todo o planeta. E nota, o Brasil é o último país de volta para o Oriente. Nós temos características
israelitas. Nós temos raiz ligada a Israel. E, segundo a história da humanidade, foi um brasileiro, né, chamado Graça Aranha, que assinou o voto de Minerva, criando o Estado de Israel. Aquela profecia de Isaías, nasceria uma nação num só dia, nasceu. Isso tem 70 anos. Ou 70 é um número fantástico para nós, a gente já viu aqui várias vezes. Mas também diz a Escritura que a vida vai ter os 70. E os que chegam aos 80 é cansaço, enfado e canseira. Sim. Mas Moisés fala dos 120 anos, né, do homem espiritual. Então, irmãos, nós atingimos esses 70 agora. E isso levando em consideração o tempo religioso, o calendário gregoriano. Veja que então há muitas mutações. Muitas mutações. Houve um rei chamado Acabe, que primeiro ele consultou ao médico e depois a Deus. Ele morreu da sua enfermidade. Então, nesse tempo agora, o homem está consultando o médico. E não está buscando a Deus. E está morrendo. Porque, lamentavelmente, é a árvore da ciência do bem e do mal em ação. Fundamentos do governo do anticristo. O sistema era religioso político. Nós estamos entrando no último ano, da última semana de ano do oitavo silêncio. Ora, então, nós vamos entrar o quê? Daqui a um ano. No domínio político-religioso. Em que a política vai determinar qual vai ser a sua fé. Hoje, a fé diz quem vai ser o governante. A religião determina quem governa. Mas depois, a política vai inverter, já está invertendo. É a política que vai sobrepujar a religião. Por isso que diz que a besta será destruída em uma hora. E o próprio reinado, domínio do dragão é que vai destruir o sistema religioso, político. A besta foi ferida uma vez. Ela foi curada e o mundo se admirou. Não tenho nada contra os americanos aqui. Mas jogou-se tanta bomba lá no Iraque, né, e diziam que estavam ajudando aquela nação. Tá? Mas quando jogaram bombas, quando feriram a besta que sobe da terra, ou aí eles se revoltaram contra o mundo. Ora, engraçado, para destruir os outros, tudo bem. Quando sofre uma represália, entra em pânico, como se diz. A besta que saiu da terra também foi ferida. E o mundo religioso se condoeu, vendo a besta ser ferida, o poder ser ferido. E que até ali era um poder, vamos dizer assim, intocável, né? Ou irretocável, enfim, uma coisa assim, fantástica. Ficou provado que não é assim. Mas é exatamente o Apocalipse. Lá, capítulo 17 é muito interessante. Né? E nós estamos vivendo o tempo dos fins. Nossa água vem por dinheiro, nossa lenha vem por dinheiro, a fé também é vendida, enfim, um comércio desenfreado. E as cortinas de fumaça vão surgindo aqui, ali. O homem cria a besta, o poder,
ela cria enfermidades, inventa enfermidades e fabrica o remédio e vende para os povos. E o mundo está dominado por isso. E quando surge alguém combatendo essas coisas, alertando o eleito sobre essas coisas, ele é tido como falso profeta. Amados irmãos em Cristo, se há um falso profeta, então há um profeta verdadeiro, não é? Se há uma nota de 100 reais falsa, é porque tem a verdadeira. E as duas se parecem. Né? E nós estamos nesse tempo de falsos profetas, de falsos cristos, falsas unções, falsos profetas, falsos mensagens. Lugar nenhum da Escritura diz que você tem que casar num templo, casar em templo. Isso é uma cortina de fumaça. Trabalhar 30 dias e dar o dízimo no seu trabalho para esses homens que já estão mais do que enriquecidos, cortina de fumaça. Enfim, cortina de fumaça para todo lado. Vacinas, remédios, cortinas de fumaça. Casa própria, cortina de fumaça. E por aí vai. Emprego. E veja que no Brasil, se a pessoa for estudar, trabalhar, ela tem que ter carteira de saúde, não é assim? Ela tem que ter, não é assim o negócio? Tem que ter carteira de saúde. É exigida a carteira de saúde. Por quê? Ali está a grande cortina de fumaça. Se você não tiver a carteira de saúde em dia, você não pode fazer certas coisas no nosso país. E desde quando você ter carteira de saúde, significa que você tem a saúde. São cortinas de fumaça, meus irmãos. Cria-se nomes técnicos de enfermidade, cria-se, fabrica-se remédios para combater aquilo, quando aquilo te leva até a morte, em muitas circunstâncias. Houve uma pesquisa agora nos Estados Unidos que, não sei se 90% das mortes eram provocadas por medicações que pela própria doença. Isso é algo terrível. Mas, irmão, fiquem tranquilos. Nós estamos no caminho certo. O justo não medirá o pão, nem a sua descendência. Ainda que tudo seja híbrido, nós estaremos alcalinizados pelo poder, pela graça do Senhor. Amém? E Deus vai nos orientando, Ele vai nos ensinando a fazer uso da natureza, enfrentarmos as enfermidades, né, que provocam as doenças, e as doenças que levam as pessoas à morte. E Provérbios 18:14, cumprir-se-á nas nossas vidas. Pode ler para mim. Provérbios 18:14. O nosso espírito está sendo preparado para enfrentar as grandes peças que estão chegando. O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará? É verdade. O coração dorido abate o espírito. Está em Provérbios 16, né? Mas se nós tivermos um espírito firme, fundamentado escrituricamente, crendo no Filho de Deus, a fé que vence o mundo, nada disso nos atingirá. O justo não mendigará pão, nem a sua descendência. Não importa que tudo esteja ácido
nós vamos permanecer alcalinos. Amém? É o que Moisés fez nas águas lá, em Mara, naquela região. E o próprio Deus ensinou. Todos os rios caminham para o mar. Que Deus abençoe, que a paz e a graça seja em cada coração e creia. Nós já vencemos essa cortina de fumaça. Porque Deus já tem nos arrebatado do sistema religioso político para não começar a sofrer as ingerências do sistema político religioso, que será muito pior do que está. Por enquanto reféns de pastores, reféns disso, aquilo outro. Mas a próxima dimensão é refém do dragão. Horrível. O falso profeta será refém do dragão, a besta e todo o planeta, e todo aquele que crê na mentira e que não creu na verdade. Que Deus abençoe e que a paz de Cristo seja em cada coração. Amém? Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém.